paz do Senhor, amém? Vocês estão prontos? Amém? Glória a Deus, pode ir tomando seu assento. Obrigado, Ministério de Música. Tempo glorioso, amém? Glória a Deus. Você está animado para esse dia? Amém? Eu não sei se você sabe, mas hoje você não está no verbo osasco, mas você está no rema também. Amém? Hoje nós vamos, como anunciamos, vamos ter um privilégio de ter uma aula demonstrativa do rema sobre a oração que prevalece. Amém? E é uma grande alegria, irmãos, a gente poder ter e proporcionar isso como igreja, estando aqui reunidos hoje, e poder ouvir uma palavra como essa que mudou tantas vidas e tem mudado tantas vidas, não só aqui, mas em todo o país e por onde o rema tem passado no mundo. Amém? Eu já fiz o rema, já tive esse privilégio, assim como muitos aqui, amém? E nossas vidas nunca mais foram as mesmas, amém? Temos muitos alunos hoje matriculados, alguns concluindo nesse final de ano. Cadê os graduados desse ano aqui, ó? Cadê o ânimo? Cadê o ânimo, gente? Então, ninguém está nervoso com a administração, não, né? Pessoal do primeiro ano também, amém? Tem uma galera boa, ó glória. E vai ser uma turma maior ainda ano que vem, amém? E hoje nós vamos estar aqui recebendo o pastor e professor José Carlos. Vem cá, meu querido, lá do Verbo da Vida lá. Você pode receber esse homem de Deus com a salva de palmas, amém? Nós já tivemos o privilégio de tê-lo aqui em outras matérias e agora esse homem vai despejar daquilo que o Senhor tem conferido a ele nesse tempo sobre oração, amém? Então fica bem ligado, bem conectado. No final, nós vamos ter também o Bruno falando um pouquinho para a gente sobre como funciona o rema, como você pode já se preparar e até mesmo já se matricular para o ano que vem, amém? Obrigado, fica à vontade. Amém. Aleluia, glória a Deus, bom dia, amados. Paz seja com todos, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus, você está no melhor lugar. Você está exposto a um ambiente onde o poder de Deus se faz presente. Amém? Esse ambiente, amado, quando nós decidimos o nosso coração nos expor a um ambiente como esse, onde a vontade de Deus ela é estabelecida, ela é revelada através da palavra, o poder, o sobrenatural está disponível, está acessível. É só nós agarrarmos com expectativa do que o céu pode fazer. O irmão do lado não pode fazer muita coisa, mas o céu, ele está pronto para fazer aquilo que somente Deus pode realizar e manifestar na tua vida. Amém? Como o pastor Felipe, nos apresentou, me chamo José Carlos, sou um dos pastores auxiliares lá no Verbo da Vida Lapa, debaixo ali da administração ali do pastor Francisco e Tereza. Trago o abraço deles para cá, para a igreja de Osasco, para mim é um motivo de muita honra, alegria. Quero agradecer desde já ao pastor Felipe, agradecer a professora Michela, e tem tanta gente que a gente ama aqui, Martinha, tanta gente que já caminhou conosco, que hoje está aqui servindo ao Senhor, Meire? E está aí fluindo, e a nossa alegria é essa, é ver o povo de Deus avançando, correndo a carreira que o Senhor colocou diante de cada um de nós. E eu não estou só, estou com o Senhor, e também acompanhado aqui, está o Bruno. Eu falo para ele é o profeta, poeta, profeta, veio aqui conosco aqui para nos dar esse suporte também na divulgação do rema. E eu vim também com a minha filha primogênita, Sara, esse ano está se formando no rema, porque lá em casa nós fizemos um acordo, antes de faculdade tem que mergulhar na palavra, porque lá na faculdade ela não vai ser influenciada, ela vai para influenciar pelo poder de Deus e a palavra. Cadê os papais? Antes da faculdade, o melhor lugar para o teu filho estar é no rema. Amém? Está ali sendo alicerçado na palavra, a verdade da palavra de Deus, porque o rema, o que me chamou muito a atenção no rema é que nós aprendemos verdades práticas. Você não vai aprender teoria, você vai aprender verdades práticas. E o que me chama mais a atenção é a Bíblia explicando a Bíblia. O
Porque o professor, ele não está ali para falar o que ele acha desalinhado do que a palavra de Deus diz. Mas ele está ali para falar de acordo com a palavra. Porque a própria palavra de Deus, ela diz, em João capítulo 3, versículo 34, que o enviado de Deus, ele fala a palavra de Deus. Em primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 11, fala que aquele que fale de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, amém? A palavra de Deus é um só, e como é bom, amados, estar no lugar onde você está sendo edificado, estruturado na verdade de Deus para a tua vida, né? Sou casado, esse ano completei 21 anos de casado, temos o nosso filhinho caçula, né, o Miguel. O Miguel é ligado no 230, irmão. O rabo do tacho, como dizem, né? E hoje temos aí a oportunidade de retornar aqui e falar um pouco dessa escola. Lógico que não dá para esgotar o assunto, né, em apenas alguns minutos, né, 1 hora seria pouco para falar sobre essa matéria tão poderosa, dentro de 24 matérias, que você vai ter oportunidade durante 7 dias, segunda, quarta e sexta, de estar ali mergulhando, se aprofundando sobre os temas. E oração que prevalece é um dos temas, né, da escola Rema, que revolucionou a nossa vida. Quando eu cheguei no Rema, era como se eu tivesse com a mochila, com tudo que eu precisava para cumprir o chamado e o propósito de Deus. Mas estava tudo desorganizado, irmão. Tudo bagunçado. E aí, quando eu me dispus a estar fazendo o Rema, sentando para aprender, porque é algo que eu aprendi, amado, com um professor que só se levanta para ensinar quem senta para aprender. Amém? E na época eu já era pastor, mas mesmo assim, a sede pelo conhecimento, ela tem que ser insaciável. Ela tem que ser renovada a cada dia. Então, o desejo de aprender permanece vivo no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Você trouxe a Bíblia? Oh, glória. Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Sabe que isso não é clichê, não é jargão do verbo da vida. Essa é a tua realidade em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, envolver Deus, né? Estamos aqui para ministrar a oração que prevalece. E tudo acontece, amado, quando nós envolvemos Deus naquilo que nós estamos fazendo. Amém? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos reunidos aqui em Teu nome como um corpo, como igreja, Senhor querido, para prestarmos um culto racional ao Senhor. Como o salmista, ele declarou, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no teu templo, para que eu possa aprender, para que eu possa contemplar a tua formosura, que o Senhor se revele através da unção que acompanha a palavra, que o teu Santo Espírito ministre em cada coração, em cada vida, segundo, ó Pai, aquilo que precisamos ouvir e não segundo o que queremos ouvir. Ó Pai, coloca a minha vida na dependência do teu Espírito, porque eu reconheço que sem ti nós nada podemos fazer. Esse povo é teu, essa igreja pertence ao Senhor, cada um aqui foi comprado, redimido pelo teu sangue, Senhor. Eu declaro, mente alerta, coração aberto como uma terra fértil, aonde a semente incorruptível da tua palavra, ela vai cair nesse bom solo, e ela vai germinar, e vai crescer, vai frutificar, para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Eu declaro toda a distração sendo paralisada agora, toda a distração da mente, eu declaro cada mente cativa à obediência, atenta à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. A oração, amados, ela foi estabelecida por Deus para ser
um diálogo entre você e o teu Pai, entre eu e o meu Criador. Amém? A oração não é um monólogo onde você fala e ninguém responde. A oração você fala e Deus ele responde. Ali em Jeremias capítulo 33, no versículo 3, ali o Senhor ele diz através do profeta: clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabemos. No mesmo livro de Jeremias 29, no versículo 13, diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! Segundo o livro das Crônicas, no capítulo 16, no versículo 9, diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é inteiramente do Senhor. Eu creio que Deus encontrou esses corações aqui nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus ele te planejou para uma vida de resultado. Deus ele quer que você tenha sucesso em tudo que você for realizar. Mas por que que muitos não estão, mesmo apesar de cristãos, mesmo apesar de frequentarem a igreja, mesmo estando participando dos cultos, e a vida não está rompendo? Quem quer saber? Amados, a falta de conhecimento, a falta de revelação, né? Ali Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, vai nos dizer: o meu povo, ele foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. E não é que o conhecimento não chegou, é que às vezes a própria pessoa, ela rejeitou, que ele estava falando do sacerdote, você rejeitou o conhecimento. Então, amado, esse é o momento, cada culto, cada momento que você tem oportunidade de estar ouvindo a palavra, você não resista, não endureça o coração, porque Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Aleluia, glória a Deus. E também o próprio profeta Isaías, ele vai dizer no capítulo 5, no versículo 13, o meu povo foi levado cativo por falta de conhecimento. O conhecimento é libertador. O conhecimento de quem Deus é, do caráter de Deus, vai levar a tua vida de oração a um outro nível, aonde você vai ter convicções, você não vai ser mais roubado, ou enganado, ou enganada, quando você orar, e ainda que você não tenha nenhuma sensação física, mas quando você tem convicção, eu oro, e eu sei que o meu Pai está ouvindo a minha oração, eu sei que Deus, ele está com seus ouvidos inclinados para ouvir o meu clamor, independente de eu sentir, independente de eu ver, eu vou continuar crendo e confiando, porque fiel é aquele que me prometeu. Aleluia, eu vou permanecer firme, independente, porque segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo de número 7, diz que nós não andamos mais por vista, andamos por fé. É por convicção. E como que a fé vem? A fé é a única forma de nós agradarmos a Deus em tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz que todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia. Porque sem fé, né, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E como que a fé, ela vem, ela chega para mim? Romanos 10, 17. Ora, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir
pela palavra de Deus. Aleluia! Abra comigo a Bíblia em João capítulo 15. Glória a Deus. O Evangelho de João capítulo 15, versículo de número 16. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Aleluia. Oh, glória. Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Você vai ficar feliz, eu vou feliz com Jesus. Não vou ficar, não. Peguei vocês. Não vou ficar feliz, não. Eu vou subir feliz. Oh, glória. Aleluia. Esse pastor chega aqui cheio de 9 horas, né? João capítulo 15, versículo 16. Diz assim, eu estou lendo na versão revista e corrigida. Não me escolhestes vós a mim. Quem é que está falando isso aqui? Calma aí, um de cada vez. Quem? Jesus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Aleluia! Então nós começamos falando que Deus, Ele planejou para mim e para você uma vida de resultado. Aleluia! Quando o conhecimento chega, amado, libertação, te torna livre de toda opressão, de toda condenação, todo peso, porque a unção acompanha a palavra. E Isaías capítulo 10, versículo 27 diz que naquele dia o jugo, o peso será tirado dos seus ombros, ou a carga, o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia! E a palavra de Deus é ungida, ela é inspirada por Deus. Onde está escrito isso? Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa para corrigir, para educar, para ensinar, para instruir, para capacitar, né, o homem de Deus para toda boa obra. Então a palavra, ela faz tudo isso. Ela nos corrige quando nós estamos errados. Ela não traz condenação. Por isso ame a palavra de Deus, porque é ela que revela os princípios que nós precisamos conhecer para ter uma vida de oração eficaz. Porque o próprio apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 16, na última parte, ele diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Aleluia! A tua oração, em nome de Jesus, ela é carregada de poder. Quando você coloca as verdades de Deus dentro do teu coração. E a verdade de Deus não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso. Não, o que é a verdade de Deus? A própria palavra vai nos responder. João capítulo 17, no versículo de número 17. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia! Então, quando nós, amados, começamos a conhecer a vontade de Deus, libertação chega. João 8,32, que é muito conhecido, né? Diz o que lá? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 31? Ele estava dizendo ali aos judeus que haviam acreditado nele, em Jesus. E ele disse ali, ó, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí vem o 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o segredo é permanecer naquilo que Deus, ele revelou através da sua palavra. É permanecer, praticar, crer e praticar a palavra. Mas como que eu vou crer naquilo que eu não conheço?
Vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 10. Aleluia. Romanos capítulo 10, no versículo de número 13. 13 em diante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, quer dizer que há uma necessidade. Para eu crer, eu preciso conhecer. Eu preciso ouvir. Aquela mulher do fluxo de sangue, lá de Marcos 5, ela ouviu falar de Jesus. O que você está fazendo aqui? Você está ouvindo falar de Jesus. Você está ouvindo falar do verbo que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aleluia! Glória a Deus! Então, para que eu possa crer, eu preciso ouvir falar. Para que eu possa ter uma vida de sucesso na minha oração, eu preciso conhecer, saber o que Deus ele diz a respeito da oração. Eu peço e não recebo? A gente pede e não recebe quando pedimos mal. Como diz lá em Tiago, né? Tiago, capítulo 4, no versículo de número 3. Pedis e não recebeis porque pedis mal, porque vocês pedem para gastar com seus próprios prazeres. A oração, amado, é para abençoar não somente a tua vida, mas todo aquele que está à tua volta. Quando você conhece os princípios da oração, você nunca mais vai deixar a incredulidade ela governar a tua vida. Você não vai deixar o será, né? O será é dúvida, irmão. E aonde há dúvida não há fé, mas aonde a vontade de Deus, ela é conhecida, ela é crida e ela é praticada, o céu desce. O céu se manifesta. Porque é através da oração que o poder de Deus ele é liberado na terra. Olha a autoridade que está investida na oração. Porque Deus, amado, ele se move através da oração da sua igreja. Ele se move através da oração do seu povo. Mas só que eu preciso conhecer, eu preciso me dispor a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Como diz lá em Oséias, capítulo 6, no versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Em Jeremias, no capítulo de número 9, no versículo 23, ele diz, olha, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem um rico na sua riqueza, nem um forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus, que faço juízo, justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado. Aleluia! Deus tem coisas poderosas para manifestar por esses dias, amado. E hoje é um dia que o Senhor, Ele nos trouxe aqui para destravar muitas coisas que estavam travadas no âmbito da oração. Você vai começar a obter resposta do céu, porque o céu, Ele está pronto para responder, para agir e se mover na terra, na tua vida, na tua família, sobre as tuas necessidades, mas é através da oração, alinhado segundo a vontade de Deus. Aleluia! Porque a oração que prevalece, amado, nada mais é do que a oração que ela é estabelecida, firmada sobre a palavra de Deus. Essa é a oração que prevalece. E nós precisamos, amados, avançar neste entendimento acerca da oração. Porque outrora nós estávamos afastados de Deus. Mas só que o sangue de Cristo, Ele nos trouxe para perto. Aleluia! Abra aí comigo em Efésios capítulo 2.
Vocês parecem que não estão acreditando muito. Então, aqui a gente mata a cobra e mostra o versículo, amém? Aleluia. Capítulo 2, no versículo de número, vamos ler a partir do 12, amém? Vou ler o 11, que dá um contexto melhor aqui. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, diga assim, está falando comigo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, oh glória a Deus, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Aleluia! O sangue de Cristo nos aproximou, o pecado nos afastou. O pecado, ele construiu uma barreira entre Deus e o homem. E nós vemos, em Romanos 6, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isaías 59, no versículo 1, ele diz: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, e impede que eu vos ouça. Mas agora em Cristo, o pecado que nos separava, ele foi eliminado, e quando você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus, aonde as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aleluia, glória a Deus. Então a barreira que nos separava já não separa mais, porque Cristo, ele nos abriu um novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10. Aleluia. Hebreus capítulo 10, o versículo 19. Diz assim: tendo, pois, irmãos, tem algum irmão aqui? Oh, glória a Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia! Por isso hoje nós podemos nos achegar com ousadia, com inteireza de coração, porque agora você não carrega mais a consciência de pecado. Você carrega agora o selo de justiça de Deus. Você pode orar em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância, porque o Senhor, ele está com os ouvidos dele inclinados para ouvir a minha oração. Qual que é o texto que baseia isso? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Diz que os ouvidos do Senhor está inclinado, atento à oração do justo. Quantos justos nós temos aqui?
Aleluia, porque 2 Coríntios 5:21 é uma realidade para a nossa vida. Ora, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, nós nos tornássemos a justiça de Deus aqui na terra. Ou seja, eu posso ter comunhão com o meu Pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Aí você quebra aquela coisa que, não, é o pastor que tem que orar, é a Michela que tem que orar, é um dos diáconos, dos obreiros que tem que orar, porque o Espírito Santo dele é mais santo, que opera na vida dele. Não, ele está mais perto de Deus. Não, amado. Você deixa de ser refém, de depender da oração do outro. Não que você não possa comunicar ao santo a sua necessidade para juntos pegarmos em oração. Não é isso que eu estou dizendo. Porque o próprio Jesus, ele sendo filho de Deus, cheio do Espírito Santo, aonde foi o único que recebeu o Espírito sem medida, ele escolheu 12 para andar com ele. E tinha momentos que ele chamava 3, Pedro, Tiago e João. Quando ele foi orar no Getsêmani, ele chamou Pedro, Tiago e João, o próprio Filho de Deus, nos ensinando, amado. Você não é uma ilha para viver isolada. Deus te colocou numa igreja para que você pegue junto. Aleluia! Para pegar junto com você. Você não vai se associar com quem não está alinhado com a vontade de Deus. Mas como que eu sei, pastor? A própria Bíblia vai nos responder. Pelo fruto você conhece a árvore. Não é pelos dons. É outra matéria. É pelo fruto que você vai conhecer a árvore. O caráter forjado pela palavra. Porque, amado, eu posso passar minha vida toda dentro de uma garagem. Nem por isso eu vou virar um carro. Posso passar a vida toda dentro de uma igreja. Nem por isso eu vou ser um cristão autêntico. O que me torna um cristão autêntico não é nem o nível de conhecimento que eu tenho da Bíblia. Eu posso saber os endereços, posso saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, posso ser PhD em teologia, posso ser professor do Rema, ministro, ser formado na escola de ministros, qualquer escola, amado. Se eu não praticar aquilo que eu aprendo, nada me adianta. E quem diz isso? É o pastor cabeludo que vos fala. Não, o nosso irmão Tiago, no capítulo 1, no versículo 22. Ele fala, ele nos convida a ser não somente ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. Porque aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que foi diante do espelho, contemplou a sua face e ali logo saiu e se esqueceu. Então nós somos aqueles que praticam a palavra. Porque o sucesso ele está garantido. Você vê que é uma construção. Eu preciso conhecer a vontade, eu preciso crer que aquela é a vontade de Deus para a minha vida, e depois eu preciso me mover sobre aquela palavra. Eu preciso orar segundo, não o que eu acho, o que eu penso, mas aquilo que Deus ele diz ao meu respeito na sua palavra. Deus não me chamou para o fracasso, Deus não me chamou para a vergonha, não. Ele me tirou do lugar de vergonha e de fracasso, e hoje eu estou em Cristo, e se eu estou em Cristo, eu sou mais do que vencedor sobre todas as coisas, por aquele que me amou. Por isso nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é anjo, não é potestade, não é altura, não é profundidade, não é a falta, não é a nudez, não é a perseguição. Eu tenho por certo que nem o presente, nem o futuro pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8:37, você vai até o final. Vem falando essas verdades para nós, amado. Então, quando eu tenho consciência do que Deus, como Deus Ele me vê, segundo a palavra, pode ter certeza, você vai deixar de ser, de mimimi. É o gato gago, né? Ah, não, fulano não olhou para mim. Ah, fulano não falou comigo. Não, mas Deus está falando comigo. Deus está ouvindo a minha oração. Você não vai se sentir só, porque você nunca mais vai ficar só, porque o Senhor, Ele prometeu. Você crê que o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir? A Bíblia mesmo nos garante.
Em Mateus 28, no versículo 20, eis que estarei convosco todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! E todos os dias são flores? Não, o dia mau chega para todos, irmão. Mas até nesse dia mau, você vai poder declarar como um salmista. Ele declarou no Salmo 46, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia ou da tribulação. Você vai poder se ver como o salmista, ele declarou no Salmo 91, eu habito no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente eu tenho descanso, eu tenho paz, eu tenho refrigério, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o Altíssimo é a tua habitação. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não vou temer o espanto noturno, a peste que anda na escuridão, a mortandade que assola ao meio-dia, porque o Senhor, Ele está comigo. Aleluia! E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Unge a minha cabeça com óleo, faz o meu cálice transbordar, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você não vai ficar mais com cara de prejuízo. Aleluia. Porque prejuízo está o cão, você não. Até rimou, né? Aleluia. No próprio livro do Evangelho de João, que nós começamos a leitura aqui, no capítulo 15, no versículo 7, ele vai dizer que se nós estivermos nele, e as palavras de Jesus estiverem em nós, pediremos tudo o que quisermos, e nos será feito. Aleluia. Aí o versículo 8 vem dizendo, porque nisto é glorificado o Pai, que você vá e dê muito fruto, aleluia, porque outrora o nosso coração estava apartado do Senhor, nós não estávamos conectados pelo Espírito ao Espírito de Deus, e aí nós estávamos como numa terra seca, né? Ali Jeremias 17:5, fala que maldito é o homem que confia no homem que faz o seu braço de carne a sua força, e ele fala, vai ser como uma tamargueira no deserto, uma terra inabitável. Mas só que, amado, aquele que confia no Senhor, aquele que considera a vontade de Deus como prioridade na sua vida, vai acontecer o que o Salmo 1 diz. O versículo 1 até o 3, até o 4, ele vai dizer, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujo dá o seu fruto na estação própria, não vai acontecer antecipado e nem atrasado, vai ser no tempo certo, o tempo Kairos, o tempo perfeito de Deus, as coisas vão acontecer sobre a tua vida. Aleluia, a sua folha, ela não seca, e tudo quanto fizer, prosperará. Oh, aleluia, glória a Deus. Amado, servir ao Senhor com entendimento do que Deus Ele fala, Ele vai tirar todo o peso, toda a angústia do teu coração. Por que que devemos orar? Primeiro, porque é uma ordenança divina.
Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. O próprio Jesus nos dá exemplo ali em Lucas, capítulo 6, no versículo 12. Diz que Jesus ele subiu ao monte para orar e passou a noite em oração. Ele não desprezava o momento de comunhão. Ele não desprezava o momento de intimidade com o Pai para tomar decisão. E quando Jesus ele foi e passou a noite em oração, era para escolher os 12 que iam caminhar junto com ele. Amém? Decisões, amado, antes de tomar qualquer decisão, vá no secreto com o Senhor, coloque diante de Deus os desejos, os planos, porque a palavra de Deus, ela diz em Provérbios 16, no versículo 1, que a preparação é do coração do homem, mas quem dá a última palavra é o Senhor. Em Mateus 4:4 ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra de Deus, amado, Isaías 55, versículo 11, assim será toda a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Mateus 24, 35, Jesus disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jeremias capítulo 1, versículo 12, ele diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. Números 19, 23, 19, ele fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso ele falaria alguma coisa e não cumpriria? Deus, ele está falando comigo e com você. Eu te chamei pelo nome para uma vida frutífera. Ele chamou você para uma vida em abundância. Ele não te chamou para você viver ali com depressão, crises de ansiedade. A oração, amado, por que eu devo orar? Porque na oração eu fico livre da ansiedade. Aleluia. Deixa eu beber uma água. Diz que água molhada é boa para a língua suada, né? Aleluia. Filipenses 4, versículo 6. Paulo ele está dizendo ali: não andeis ansiosos, inquietos, preocupados, depende da tua tradução, por coisa alguma. Antes, fazei conhecida diante de Deus, com toda oração e súplica no Espírito. Com ações de graça, não é só petição, tem ação de graça. Aleluia. E aí diz que o Deus de paz, Ele nos dará a paz que excede todo entendimento. Ou seja, você está passando por um aperto, você está numa situação tipo, bicho vai pegar nível 3, você está no olho do furacão e você orou. Lançou sobre o Senhor a tua ansiedade. Pai, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Eu sei que o Senhor é aquele que me guarda, é aquele que me protege, é aquele que me livra de todo mal. Porque a palavra de Deus, ela diz no Salmo 34, no versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, de todas, Ele nos livra. Aleluia! O versículo de número 10, do mesmo Salmo 34, ele diz que os filhos dos leões, eles padecem necessidade, eles passam necessidade, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Aleluia, glória a Deus. As intervenções divinas estão a um passo da tua oração. A oração alinhada com a palavra de Deus. Porque nós nascemos de novo, essa foi uma experiência que se deu no nosso espírito, mas nós precisamos renovar a nossa mente, tirando os pensamentos errados, os conceitos que nós fomos adquirindo no decorrer da nossa vida, acreditando em coisas que a palavra de Deus vai reprovar, vai confrontar. Então nós precisamos deixar o pensamento errado e pegar o pensamento certo. E a palavra de Deus é esse pensamento certo.
é o pensamento, é o plano de Deus para mim e para a tua vida. E sabe que o plano de Deus, ele não pode ser frustrado. Foi o que Jó, ele declarou, né? Jó 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Aleluia! O que Deus planejou para a tua vida vai acontecer, vai se manifestar, se tão somente nós perseverarmos na oração. Perseverarmos ali na oração, rendendo ações de graça, orando segundo a vontade de Deus, porque a própria palavra do Senhor, ela vai nos dizer em primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 14, que esta é a confiança que temos para com o Senhor, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, nós temos a certeza que nós recebemos aquilo que nós oramos. Ou seja, você foi lá, buscou a vontade de Deus a respeito de uma situação que você possa estar enfrentando. Você foi lá, buscou uma promessa. Vamos lá dizer sobre cura, está passando por um diagnóstico que o médico deu de enfermidade, às vezes o médico até já desenganou, né? Falou, não tem jeito para a medicina, irmão. O conhecimento do homem é limitado, mas o nosso Deus, como foi cantado aqui nessa manhã, né? Que Ele é o Deus do impossível. Quando aquele pai daquele jovem lunático, lá de Marcos 9, vai até Jesus, ele fala, se tu podes fazer alguma coisa, então faça. Jesus pegou e falou para ele, se tu podes, se você pode crer, tudo é possível para aquele que crê. Aleluia! Em João 11:40, Jesus falou ali para Marta, não a Martinha aqui, a Marta lá, a irmã do Lázaro, amém? Falou para ela, se tu creres, tu verás a glória de Deus, aleluia. Você está pronto, irmão, para ver a glória, a manifestação do poder de Deus sobre a tua vida? Então creia na promessa de Deus. Então vem um diagnóstico falando, não vai viver, vai morrer, mas o diagnóstico da palavra diz, eu não morrerei, eu viverei para contar os feitos do Senhor. Isaías 53:4 diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores e iniquidades, Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi moído pelas nossas transgressões, traspassados pela nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Em Isaías era uma promessa, mas para nós já é o cumprimento, porque Ele já veio, Ele já morreu na cruz por mim e por você, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, e está à destra do Deus Todo-Poderoso, intercedendo pela minha vida e pela tua vida, para que você avance e viva todo o propósito de Deus na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu lembro o que aconteceu com o meu filho Miguel, com 5 anos, ele foi diagnosticado com câncer no rim. E ali, quando chegou a notícia, por isso que é importante a gente ter a palavra do nosso coração. Porque chegou a notícia, eu falei para minha esposa, já nasceu morto. Porque o câncer que era do Miguel, Jesus já levou. Miguel vai viver e vai cumprir os dias dele na terra, viver os planos de Deus na terra. O que o Senhor planejou para a vida dele vai acontecer. E eu lembro que na época nós estávamos na edição do Centro de Cura, e eu era um dos ministros. E amado, eu não deixei de ministrar, eu não deixei de fazer o que Deus me chamou para fazer. Porque a paz que excede todo entendimento estava sobre a minha vida, estava sobre a minha família. E eu lembro que na época eu estava fazendo live na igreja. E a live, o tema era cura divina. Eu levava o meu filho e a minha esposa lá no Itaci. E quando dava umas 11h30, eu deixava os dois lá para tomar, ele ia tomar quimioterapia.
e eu descia para a igreja para gravar a live. Como que eu abria a live? Ô, irmãos, ora por mim, não que seja errado você pedir oração, que os irmãos me ajudaram em oração. A diretoria, a igreja, Martinha? A igreja, né? Nessa época, Martinha ainda estava lá, né, Martinha? Ou não? Não, já tinha saído? Mas ficou sabendo e estava ali orando, a diretoria orando, a igreja orando. Amado, é importante você ter o corpo junto, estar unido ao corpo, amém? E, amado, ali nós nos posicionamos também em fé, porque não ia adiantar também o povo estar orando se eu e a minha esposa não nos posicionássemos. E quando eu começava a live, eu falava, hoje é a tarde do teu milagre. Não importa o diagnóstico do médico, se o médico falou que é câncer, que é AIDS, que é uma dor de cabeça, hoje o poder de Deus vai te alcançar, e vai te curar, e vai te libertar. Aleluia! Por que eu estou contando isso? É para se vangloriar. Não, amado, eu me glorio no Senhor. Amém? Mas para você ter o testemunho para edificar a tua fé, que não é pelo fato de você estar na igreja que os desafios não vão chegar, mas quando ele chega, quando você pega uma esponja, coloca detergente e coloca ela, encharca ela de água, e você espremer ela, o que vai sair dela? Vai sair a espuma, né, provocada pelo detergente que você colocou ali. É a mesma coisa, amado, quando a pressão chega e você está cheio da palavra, o que vai sair é a palavra de Deus da tua boca, porque a boca fala o que o coração está cheio, aleluia, glória a Deus, e a palavra do Senhor nos instrui a se encher da palavra. Colossenses 3,16, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E quando eu faço isso, amado, quando a pressão chega, vai sair a palavra. E quando sai a palavra, sai o poder de Deus. Sai o poder de Deus. Quando a palavra de Deus, ela é liberada na tua boca, em oração ou em qualquer circunstância, é o poder de Deus que está sendo liberado. E pode ter certeza, amado, qualquer circunstância, seja ela qual for, seja a crise qual for, ela não pode mudar, alterar o que Deus ele declarou. Nada, nenhuma circunstância pode mudar o que Deus ele estabeleceu na palavra, mas pode ter certeza, toda circunstância, ela muda pelo poder da palavra, crida e declarada. A palavra tem poder para mudar qualquer circunstância. Aleluia! Então esteja alinhando a tua mente, a tua alma, o teu coração com a palavra do Senhor. E você vai orando a palavra, vai buscando segundo a palavra de Deus. E quando eu falo segundo a palavra, amado, não é você saber os endereços, não. Amém? Mas pastor, é que eu não consigo marcar os endereços. Você não tem que marcar os endereços, marque o princípio. Tenha certeza do princípio. Porque a Bíblia ela não era dividida em capítulos e versículos. Ela foi dividida anos e anos depois para facilitar o estudo da palavra. Amém? Então, amado, não caia nesse negócio, mas eu preciso decorar aqui, deixa eu ver. Não, irmão, fique em paz. Amém? Você tendo o princípio, você vai se achegar ao Pai, sem condenação, com certeza, com convicção, com fé, e aquilo que você orar em fé, você vai crer, eu já recebi, já aconteceu, porque depois que eu oro, amado, eu tenho que render graça, amém? A fé pede uma vez, e agora eu vou regar com ações de graça. É o que diz lá em Colossenses 4, versículo 2. Rendendo graça, com ações de graça. Perseverai na oração com ações de graça. Pai, obrigado porque já aconteceu. Pai, obrigado porque a promoção vai chegar.
Pai, obrigado, porque a salvação, o plano de salvação vai ser revelado na minha casa, na minha família. Eu declaro meus filhos, eu não gerei nenhum filho para a perdição, eu gerei filhos para serem louvor da tua glória. Eu declaro meus filhos na presença do Senhor. Eu declaro o plano de salvação alcançando o meu marido, alcançando a minha esposa, em nome de Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, a salvação de todas as pessoas. Você não vai mais orar, será que é a vontade de Deus salvar aquele ali? Salvou eu e salvou você, meu irmão. Alcançou a gente, né? Porque outrora pintava o 7 e desenhava o 8, né? Mas só que Deus, amado, é tão maravilhoso, que eu acho lindo demais, aqui a Romanos 5, 8 ao 10, ele fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou você ficar bonitinho, alinhado, não, senão, meu Deus, que seria de mim, Jesus? Misericórdia. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Eu estava lembrando esses dias, amado, que eu não nasci num lar cristão. E lá na onde minha mãe mora, tem um centro comunitário. E lá os irmãos se reuniam para orar. Nessa época eu devia ter uns 16 anos, não faz muito tempo. Como você pode ver, eu sou novinho, não nasceu nem cabelo ainda. Tinha aí por volta de 16 anos por aí, e os irmãos lá orando, e aquele volume, sabe, aqueles irmãos do Canela de Fogo, né, orando, e eu ouvindo aquilo, eu falei, comentando com os colegas, Deus é surdo aí para esses crentes, está tudo gritando aí, Deus não é surdo não. Aí teve outro dia que chegou a polícia lá, alguém denunciou, por causa do horário. Aí os crentes tudo saíram lá, a polícia acabou. Eu falei, bem feito. Olha só como que eu era bonzinho. Depois aquele pastor que estava fazendo o culto lá, ele foi o meu primeiro pastor. Olha só, amado. E hoje a gente começa no silêncio, aí daqui a pouco o volume da voz já aumenta, né, e a gente vai fluindo, a gente grita. Você vê? Mas Deus mesmo assim, amado, Ele já me amava. Sabe por quê? Atos 17, 30 é uma realidade. 30, 31, fala que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas glória a Deus que agora, amado, quando eu era menino, eu pensava como menino, discorria como menino, mas depois quando eu vim a ser adulto, eu deixei as coisas de menino e agora cuido das coisas de adulto. Ou seja, um crescimento espiritual. Então Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não queríamos nem saber de nada. Jesus, Ele se entregou, olhando para mim e para você hoje aqui nessa manhã. Ele não desistiu de nós. Aí o 9 diz assim, do capítulo 5 de Romanos: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia! Por isso que o desejo de Deus, amado, é salvar a todos. O plano de Deus, quando a Bíblia diz, lá em João 3,16, dizendo que Deus, Ele amou o mundo, Ele amou a humanidade, não amou um grupo seleto. Amém?
Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o Filho, Ele não veio para a condenação do mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aleluia! Jesus não veio para trazer condenação, Ele veio nos tirar deste lugar de condenação, e Ele nos tirou, porque Colossenses 1,13 é a nossa realidade. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Aleluia! Essa é a nossa realidade, reinando em vida por meio de Cristo Jesus. Porque Romanos 5,17 diz que pela ofensa de um só a morte reinou. Muito mais. Muito mais. Os que recebem do dom da justiça, da abundância da graça, reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, você é estabelecido rei e sacerdote, nação santa, povo eleito, sacerdócio real, povo adquirido, escolhido, porque ali Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, fala essa realidade. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, diz que não foi com ouro, nem com prata corruptível, que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro sem pecado, o Cordeiro perfeito, que João, quando ele viu, ele declarou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Por isso que agora você está unido com Cristo. Primeira carta aos Coríntios 6,17. Ele diz que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Uma palavra nordestina: você e Jesus é farinha do mesmo saco. Você é um só com o Senhor. Quando eu coloco a palavra, e nós não estamos desprovidos de ajuda, nós temos a ajuda do Espírito Santo, o Paracletos, o advogado, o amigo, o ajudador, o consolador. Ele não está fora, ele está dentro de você. Aleluia! A palavra de Deus, ela diz lá em Romanos 8,26, que nós não sabemos pedir como convém, mas Ele, o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que conhece a intenção do Espírito, porque quando nós oramos em outras línguas, gemidos inexprimíveis no Espírito, Ele ora segundo a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. E aí o 28 vem na sequência, dizendo que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Se você não souber como orar, começa a orar. Aí você está, amado, desprendendo o poder de Deus, o sobrenatural. Vai acontecer, o dunamis vai se manifestar e as existências vão cair por terra. A oração, amado, ela atrai, ela ativa o poder do Espírito Santo. Ativa o poder do Espírito Santo. Quando a igreja começou, lá em Atos dos Apóstolos, houve aquela cura de Atos 3, daquele aleijado na porta do templo chamado Formosa, e ali houve todo um alvoroço. As autoridades, o sinédrio ali, né, falaram para os apóstolos para eles não ensinarem mais o nome de Jesus. E ali, quando os apóstolos saem, eles vão se reunir com a igreja. E eles começam a orar, lá em Atos 4.
Em Atos 4:31 diz que eles oraram segundo a palavra de Deus. Antes do 31, vem falando eles orando segundo o que Jesus já havia dito. E ele não falou, Senhor, nós vamos dar um tempo, nós vamos parar um pouquinho de orar, aí depois, só para baixar a poeira, depois a gente volta. Não, ele falou, Senhor, olha aí a perseguição, mas eu oro para que o Senhor nos dê toda ousadia para anunciarmos a tua palavra. Enquanto, em nome de Jesus, enquanto o Senhor opera sinais e prodígios no nome do teu Filho, diz a palavra que o lugar ali foi cheio do poder de Deus, e eles saíam anunciando, dando testemunho da ressurreição de Cristo, e eles caíam na graça do povo. Amada, a oração, ela tem um poder tão tremendo da parte de Deus. Quando você está em fé, eu não vou retroceder, eu não vou recuar, eu vou avançar. Eu vou avançar diante das portas do inferno, porque eu sou a igreja de Cristo, e Ele disse, Ele prometeu, eu vou edificar a minha igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Não é que não vai querer, não é que não vai tentar te impedir de avançar, é que não vai conseguir. Se você caminhar com essa consciência, porque hoje nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Se coloque em pé. Isso aqui é só um drops, né? É só um abalinhamento, irmão, do que você vai ter oportunidade de mergulhar mais fundo sobre oração que prevalece. E pastor, falou a respeito que toda essa semana, vocês estão aqui mergulhados nesse tema, sobre oração, falando sobre a oração, ensinando sobre a oração. Então eu creio, amados, se nós pegarmos esses princípios e praticarmos, não engavetar, mas praticar, porque o verdadeiro amigo de Deus não é aquele que fala que é amigo de Deus. O verdadeiro adorador não é aquele que diz que ama ao Senhor. Amém? O verdadeiro amigo é o que Jesus ele falou. Em João 15:14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E ama ao Senhor o que está escrito em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e este será amado por meu Pai, e eu virei e me manifestarei a ele. É tempo do Senhor se manifestar como nunca antes sobre a minha e sobre a tua vida. A tua vida de oração nunca mais será a mesma. Você vai ter prazer em oração. Você vai ter prazer, amado. Não importa se está um monte de gente orando comigo, eu estou sozinho. Porque eu posso estar sozinho fisicamente, mas o meu Deus, Ele está me ouvindo, Ele está comigo, e eu vou orar, e Deus Ele vai me responder, porque eu vou orar segundo a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus.